A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus, ela é muito clara. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disso, quer dizer, depois dessa morte, vai seguir ao quê? Ao juízo. Então, se ele não buscou o Senhor enquanto ele podia achar, uma maneira quando Deus não pode ser achado é depois da morte. Então, agora vocês podem falar, a pastora está falando para o cristão, crente, o servo de Deus, ou o servo de Deus que precisa de missões. E aí, vamos agora juntar aqui as coisas, em nome de Jesus. Se eu sei que a palavra de Deus diz, em Hebreus 9, 27, que aos homens é dado morrer uma só vez, depois segue-se ao juízo, isso quer dizer que não vão achar Deus depois da morte. E o que falar das pessoas que morrem hoje e não aceitaram Jesus? Aí você pode dizer, pastora, não aceitou porque não quis. Porque tá aí, ó. Tá aí aonde? Tá aí na tua boca. Tá aí no teu coração. Tá aí na tua boca para que nós possamos falar. Porque lá nós lemos agora em Romanos capítulo 10, versículo 13, o quê? O que está escrito? A primeira parte lá de Romanos 10, 13, tem algo assim muito interessante que fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Todo aquele que invocar. Então, pastora, se eles invocarem, eles serão salvos. Mas aí diz assim: sim, mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como alguém pode clamar o nome do Senhor, invocar, chamar pelo Senhor, se não creram? Mas eles não creem porque não querem? Não, a Bíblia aqui diz diferente. Sabe o que diz a Bíblia aqui, a palavra de Deus? Como crerão aquele em quem não ouviram? Para ouvir, alguém tem que falar. Vocês concordam comigo? E quem tem que falar para que eles creiam? Quem tem que falar? Eu, você, nós, a igreja do Senhor. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 15 e 16, tem algo muito interessante, que é uma comissão. Todos foram comissionados. Comissionados, você sabe o quê? Ide por todo mundo. Ide por todo mundo, todo mundo. E fazei o quê? Pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crê? Então, vamos mais pensar aqui o seguinte: se eu tenho que pregar o evangelho, quem não crê e quem não aceitar será condenado, quer dizer que eu tenho nas minhas mãos, meu Deus, que responsabilidade. Por isso que é um culto em que todos ficam, porque é uma responsabilidade muito grande. O que eu sei, o que eu tenho nas minhas mãos é para salvar. Para salvar a humanidade que está perdida. Mas está perdida mesmo? A palavra de Deus diz. Irmãos, buscar o Senhor, invocar o Senhor. Eu falei só da morte, né? Muitas pessoas não encontram ou não acham Deus também porque recusam a obra do Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra. É o Espírito Santo. Eu posso pregar, falar, mas se o Espírito Santo, né, não fizer a obra dele de redenção, de salvação, não acontece. Mas Ele está aí para todos. Só que alguns rejeitam. E rejeitou, não tem salvação, porque rejeita. A blasfema também contra o Espírito Santo. Rejeita, não quer saber, não dá ouvido, não crê, e aí não tem como. Encontramos o Senhor quando? Quando buscamos e quando invocamos. E o que é invocar? Já falei, é chamar em voz alta, é clamar. Aí Romanos diz que todos que invocam será salvo. Mas para ser salvo eles precisam crer. Para crer eles precisam ouvir. E para ouvir, como ouvirão? Como ouvirão se não há quem pregue? Não há quem pregue? Eu posso pregar? Vocês podem pregar? Não. Irmã, não posso.
Não posso porque eu sou novo crente. Eu só tenho 10 anos de crente, eu sou novo crente. Olha, não sei nem falar direito, eu tenho vergonha, eu não estudei, eu não fiz curso de teologia, né? As desculpas são muitas. Eu não tenho como. E aí a irmã lhe falou que lá no trabalho dela, do nada, Deus deu a oportunidade. Então, não adianta eu chegar aqui hoje e falar de Croácia, não adianta eu falar de Israel, de Gaza, de China comunista, da janela 10x40, que quem não sabe são ali uma janela que se tem, né? Aqui no globo terra, já onde são os países menos evangelizados, que não conhecem o Senhor, que não entra a palavra de Deus. Não adianta eu falar para vocês que hoje eu estou aqui falando e tem missionários e pastores presos em lugares comunistas, até mortos, e pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Por quê? Porque eu ainda não me conscientizei, nós não nos conscientizamos que a obra de evangelizar, de pregar, ela é comissionada a todos que aceitaram Jesus, do mais novo. Eu não sei quem é o mais novo aqui que aceitou Jesus, mas você já tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. E essa responsabilidade é uma responsabilidade que tem prazo. Tem prazo. Hoje você pode pregar. Hoje é a oportunidade. Mas e se eu não pregar? Tá tudo tão bom. Olha essa cadeira aqui da igreja, né? Aconchegante. O ar-condicionado, lá fora pode estar até calor, mas aqui tá aconchegante. Ou lá fora pode estar nevando, aqui tá quentinho. Olha, os irmãos oram por mim toda quarta, toda sexta eu venho na oração. Senhor, ora pelos meus problemas, os irmãos. E aí eu busco a beça pelas minhas coisas. O nosso egoísmo. Chega! Acabou o tempo, irmãos, de nós pensarmos em nós mesmos. Às vezes chegamos aqui porque o meu óculos quebrou, eu quero outro, vou lá orar. Senhor, me dá o teu óculos. Um exemplo, eu preciso desse óculos, eu quero um óculos agora de marca. Meu óculos não é aquele que eu comprei de $14. E às vezes a gente não tira um momento para ajoelhar e falar: Senhor, quantas pessoas estão morrendo agora sem ouvir falar? Interessante, aqui eu passo, que não é característica, pelo menos do Rio de Janeiro, não é dos cemitérios serem tão abertos, né? Aqui a gente passa, os cemitérios, eles são bem visíveis, geralmente lá tem muro e tal, né? E aqui os cemitérios são bem abertos e a gente vê ali, ó, como é que se chama? Aquelas plaquinhas, né? Que tem lápide. Cada lápide ali é uma vida. Irmãos, e como eu estou sem carro, eu vou caminhando, né? E passo por um cemitério. Como eu venho andando devagar, Senhor, eu estava passando, parei, olhei. Falei: Senhor, não dá nem para eu contar quantas vidas morreram. Quantas dessas vidas morreram sem Jesus? Quantas dessas vidas morreram para sempre? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos, separados estão da glória de Deus. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Senhor, quantas fileiras de lápides, né? Lápides, quantas fileiras, quantos ali morreram, e eu podia ter falado e não falei. Rosângela, mas são até americanos, talvez, eu nem estava aqui nem nada. Pensa lá na tua cidade, pensa na tua família, pense no teu patrão, pense na tua amiga, pense naquele que senta do lado do seu carro, como a irmã falou, pense naqueles que passam pela sua vida. E
eles morreram ali sem Deus. Às vezes você fala, olha, morreu agora mesmo, quinta-feira, acho que foi na quinta, caiu um avião, né, ali entre Croácia, um avião com mais de 100 e tantas pessoas, só cientistas, que iam para uma conferência sobre AIDS. Morreram todos, muito. Quantos ali foram agora, não vão achar mais a Deus. Não adianta pagar penitência para eles, não adianta mais nada, porque a palavra de Deus diz que segue-se ao juízo. E o que eu fiz, o que o evangélico que talvez, porque com certeza em algum lugar tem alguém para se falar, mas eu não sei falar, sabe falar, Jesus salva, Ele salvou a minha vida. Fale com teu testemunho de vida, fale, Jesus te ama, mas fale ao clamor do mundo, não emudeça, fale de Cristo, fale de Cristo. E aí eu olhava aqueles mortos ali e eu imaginei, meu Deus, quantos agora, nesse exato momento, estão dentro de uma UTI já com sentença de morte? E disso eu posso dizer porque eu trabalhei numa UTI por anos. E eu lembro que quando eu entrava naquela UTI, numa Santa Casa, lá no Rio de Janeiro, Praça 15. E aí, eu nem sei, deve ter ainda, né? E aí, era dentro de uma UTI, eu fazia à noite. Irmãos, interessante que todos iam dormir. É assim que acontece, né? Os médicos tem lá, né? Vai dormir, faz né? Fica só faz uma escala, né? Para ninguém ficar acordado, tá tudo tranquilo. E aí era o momento que eu tinha de ficar. Porque ele não sabe o que é dia nem noite, quem entra na UTI, então muitos ficam acordados, colinho ali parado. Eu não podia, Deus sabe, eu não conseguia que dormir ou largar para lá, porque eu tinha que falar de Jesus, eu sabia da necessidade de cada um. E aí eu chegava, eu ficava lá no ouvido deles falando de Jesus, sabe? Eu tinha aquela angústia no meu coração, porque eu passei por ali. Se eu passei por ali, e se ele morresse e eu não falei? Então é essa, irmãos, a nossa necessidade. Pedir ao Senhor amor pelas almas e essa responsabilidade de falar, meu Deus, e eu não falei, ele morreu e eu não falei. O meu amigo passou pela minha vida e eu não preguei. Senhor, a minha mãe, o meu marido, o meu filho, pessoas perto de mim, Senhor, não vai ter mais jeito. A nossa tristeza não é porque alguém morreu de câncer, de AIDS, é porque ela morreu e não vai encontrar mais Deus. O que nós temos feito? Ficado triste porque alguém morreu por uma doença? Ou triste porque, meu Deus, será que aquela vida conheceu Jesus? Será que eu tive a oportunidade ou alguém teve de falar para ela? Entendeu, irmãos? E aí eu lembro de um testemunho que eu posso contar aqui. Uma vez eu cheguei mais cedo, aí tem o horário da visita, eu cheguei mais cedo, que era longe, eu morava numa cidade longe, quem é do Rio conhece, Nova Iguaçu, e ia para a Praça 15, então às vezes eu chegava cedo. E aí um pastor pode entrar a qualquer horário, né? De visita. Só que esse pastor foi, mas não pôde entrar, não sei porque o irmão, eu acho que ele não era pastor, ele não pôde entrar. E aí, quando eu passei aonde fica a visita, saí da sala da UTI, aí ele chamou e falou, olha, eu queria tanto, ele estava com a Bíblia, visitar fulano, mas não pode. Eu falei, não pode. O senhor é evangélico? Pois é, ele é macumbeiro, ele tem uma mãe que é evangélica, me pediu para vir falar de Jesus para ele. E eu vim, mas eu não vou poder. Aí eu falei, irmão, aí ele viu que eu dei uma palavra assim do Senhor e falou, irmã, por favor, estou vendo que você é servo de Deus, vê se faz isso, vê se fala para ele, é do leito tal. E lá estava o homem mesmo, ele estava lá, já estava dias lá, morre, não morre. E aí eu esperei dar o horário que ninguém ficava na sala, tinha um horário mais tranquilo à noite, aí eu fui, ouvido dele. Ninguém sabia que ele estava respondendo nem nada. Aí eu falei, senhor fulano, não lembro mais,
o Senhor estiver me ouvindo, aperta a minha mão. Aí ele fez isso aqui, ó. Coisa muito leve, né? Muito leve. Eu falei de Jesus para ele. Falei de Jesus e falei do céu. Falei, olha, existe a vida eterna. A vida eterna, essa ninguém tira. O Senhor pode até passar, morrer. Deus pode tirar daí, mas se o Senhor morrer, se hoje o Senhor aceitar Jesus, se hoje o Senhor reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados, e sem Jesus não há salvação, só através do sangue dele a remissão de pecados. Então, Senhor, tem um fulano de tal que pediu para eu vir falar, e eu quero te dizer que Jesus te conhece. Em nome de Jesus, aceita Jesus, ganha a vida eterna. E comecei a falar para ele, falei, se o Senhor quiser aceitar Jesus agora, por favor, faz um sinal, aperta o olho. Ele estava com o olho fechado, ele apertou. E eu falei, glória a Deus, eu vou orar agora pelo Senhor, irmãos. E ali orei por ele, cantei o louvor no ouvido dele. E aí, depois eu fui embora. Quando eu voltei no outro dia, ele tinha morrido. Ele tinha morrido. Irmãos, imagine se essa pessoa que passou, eu sendo uma serva de Deus, dentro de um lugar ali, passar ali 7 horas dentro daquela sala de UTI e não tinha falado de Jesus, como que seria? Então eu tinha essa sabe, necessidade. E isto tem que estar no meu coração, ardendo a todo momento, e no coração de toda a igreja, de todos vocês. A palavra de Deus é ela que salva. A gente tem que entender que Jesus Cristo voltará. Nós temos que entender que todos um dia morrerão, mas aqueles que aceitam Jesus têm vida eterna, porque a Bíblia diz isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê no Senhor Jesus não morre, mas tem a vida eterna. E essa vida eterna é dada quando nós aceitamos Jesus. Mas como o mundo, como alguém vai aceitar Jesus? Como eles vão crer se eu não prego? Como eles vão crer se a palavra está na minha boca e eu não falo? Então hoje é dia de nós deixarmos o nosso egoísmo. Contra o egoísmo de querer coisas boas, egoísmo de orar, de fazer tanta oração para ter isso, ter aquilo, tudo vai ficar, irmãos. A única coisa que um dia nós vamos apresentar ao Senhor como servos de Deus são as obras que nós realizamos aqui na terra. E a obra que Deus quer que nós realizamos não é você pegar ali e atravessar uma velhinha. Eu já fiz minha obra de bom moço. Eu atravessei uma velhinha ali na esquina ali. Não é isso não. A obra que o Senhor quer, mas eu já fiz, já ajudei, fui ali, levei 1 quilo de açúcar ali para uma pessoa. A obra que o Senhor vai cobrar de nós é o nosso trabalho, é a nossa dedicação no reino dele. Irmãos, o que seria da igreja se a igreja primitiva fosse a igreja de hoje? Não, o evangelho não ia existir. Porque a igreja primitiva, se nós formos ler a história da igreja primitiva, a igreja cresceu no meio de tanta tribulação. Cristãos eram jogados em arena para serem comidos por leões, mas não negavam o nome do Senhor. Pessoas ali eram altamente perseguidas. O próprio Paulo, quando era Saulo, perseguia. Ele tinha ordem para entrar nas casas, para surrar, para bater em cristãos. E ele ouviu o Senhor. E teve alguém, Ananias, que falou do amor de Deus para ele, e ele mudou a vida dele. Deus muda a circunstância, mas tem que ter o quê? Responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade grande nos nossos ombros. Você queira ou não. Aí aqui também diz assim, mas como ouvirão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? Aí é a outra parte que a irmã falou, de serem enviados. Muitos têm que ser enviados lá para a China comunista, lá para que ela falou, África. Muitos têm que ser enviados. E quem envia é a igreja. A igreja é quem envia. Eu não posso, o Senhor me chamou, eu estou indo, tá, pastor? Já estou indo. Não quero saber, não. Apóstolo
Paulo, com seus missionários, a igreja, né, o Espírito Santo a separava, a igreja ungia e enviava. Então o enviar é da igreja. Mas quando a igreja envia, toda a igreja está indo junto. Porque quando nós ajudamos na oferta missionária, eu estou ajudando o missionário que está lá. Eu não posso ir, Senhor, eu não posso, eu tenho filhos, Senhor, eu não posso, porque se eu for, né, não foi chamado para ir. Mas você pode o quê? É como se fosse uma corda, você está segurando a corda enquanto o missionário vai lá no fundo do poço buscar as almas. E quando você segura a corda, você segura como? Orando. Você tem orado pelas almas? Você tem orado por vidas? Essa semana retrasada, o tempo todo, ore por Israel, ore por Gaza, ore e tal. Será que oramos? Você tem orado pelo seu bairro? Você tem orado pelo seu amigo? Você tem insistido em orar pelo seu parente que ainda não está salvo? Porque quando o parente falece, que é uma dor, tudo bem, mas graças a Deus a minha família é quase toda serva do Senhor. Então o que acontece é que a gente tem uma paz, porque um dia a palavra de Deus diz, não preciso nem ficar, claro que como humano a gente se entristece, mas a Bíblia diz que aquele que morre em Cristo, o apóstolo Paulo dizia, irmãos, para que chorar e ficar tão triste? Saibam que eles estão morrendo, aqueles que morreram vão até ressuscitar primeiro, quando Jesus Cristo voltar, os mortos, a terra, o mar, o que for vai dar os seus mortos, eles vão ressuscitar com Cristo, vão estar com Cristo. Então esta é a nossa paz, é saber que o mundo, as coisas não acabam aqui não, ela continua, ou vida eterna ou morte eterna. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aí vem a parte aqui que a igreja colocou, anunciai as boas novas enquanto há tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Deus está o que? Chamando o seu exército, já foi convocado, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então leve-os a Cristo. Quem vai levar a Cristo? Sou eu, é você que vai levar a Cristo. Depois lá, de ir lá num velório, num cemitério e olhar, acabou. Então o tempo é agora. Deus vai te capacitar. Ninguém é capacitado, ninguém tem palavra, ninguém nem sabe o que falar, mas a palavra de Deus diz que Ele enche. Quando você fala do amor de Deus, é pouco, mas que você fale. Essa semana também eu achei interessante que alguém me convidou para ir num lugar, e essa era até uma americana, e ela tinha um jardim muito lindo, uma horta muito linda. Eu gosto muito de horta, onde eu estou já plantei, já estou até colhendo tomate, colhendo umas coisas de horta lá. Então eu gostei de ver, quando eu vi aqueles pêssegos bonitos no pé, que é coisa que no Brasil a gente não vê, né? E aí eu olhei aquela horta e ela veio conversar comigo. Falei, puxa, Deus te abençoe. E aí a pessoa estava falando, não fale de Deus para ela, porque se ela ouvir falar de Deus, eu nem nessa casa eu piso mais. E ela não quer saber de Deus, ela é muito amiga, ela gostou mesmo de você, mas se você falar a palavra Deus, ela vai te expulsar. Eu falei, então ela vai ter que me expulsar, que aí agora que eu vou falar mesmo. Aí quando ela veio com tudo, eu falei, as suas mãos são abençoadas. Deus te abençoe muito. Aí ela falou, obrigada. Quer dizer, não me expulsou. Então eu pensei, meu Deus, essa pessoa que é serva de Deus, que está lá há anos, não fala do Senhor porque tem medo dela ser expulsa ou de perder alguma. Está entendendo, irmãos? Não que nós vamos vamos fazer algo sem a Deus está mandando, mas precisamos orar por uma vida dessa. Uma vida dessa que, se está do meu lado, eu tenho que orar constantemente até Deus mudar essa situação. Então, em nome de Jesus, agora eu gostaria, para a gente finalizar, que vocês abrissem todo em Ezequiel. Que aí diz, né? A palavra foi: e se eu não pregar o evangelho? Vamos ver o que acontece? Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Ezequiel 3, 18.
comissionado, né, para ser o atalaia de Israel. Vamos colocar aqui como comissionado. Todos fomos comissionados a ser o porta-voz, né, de Deus. E aí diz assim, versículo 17, Ezequiel 3:17: Filho do homem, eis que eu te fiz por atalaia sobre a casa de Israel, e tu ouvirás a palavra da minha boca e avisarás a eles da minha parte. 18: Quando eu disser ao ímpio, tu certamente deves morrer, e tu não advertires, nem falares para advertir o ímpio do seu mau caminho e salvar a sua vida, o homem ímpio morrerá em sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei de quem? Da tua mão. Mas se advertires o ímpio e ele não se converter da sua maldade, nem o seu caminho mau, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Irmãos, e aí segue mais. Então, se eu passar o ímpio pela minha vida, uma pessoa que não tem o Senhor, precisando de ouvir, precisando de ser liberto, precisando de ser salvo, e eu não avisar, fique sabendo, nós vamos dar conta a Deus. Nós vamos dar conta a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Missões é falar, missões é orar, missões é anunciar, pregar, missões é enviar, e missões também é contribuir. Porque para o missionário estar lá, eu creio que aqui a igreja tem um trabalho missionário na Bahia, não é, pastor? Esse trabalho lá na Bahia, quem poderia estar como essa pastora lá? Quase ninguém, mas ela pôde estar lá. Ela foi chamada e pôde estar lá. Mas como que ela vai se manter nesse trabalho missionário? Ela não pode trabalhar igual a você. O trabalho lá precisa o quê? De finanças, de dinheiro. O que eu tenho feito para a obra missionária financeiramente? Será que eu tenho contribuído? Senhor, eu não posso estar na Bahia, eu não posso estar nesses países, mas Senhor, a igreja mandou alguém e eu preciso ter responsabilidade de ofertar para a obra do Senhor. Senhor, enquanto eu tenho um carro zero, enquanto eu tenho uma roupa bonita, enquanto eu posso ir hoje no shopping comprar tal coisa, Senhor, a obra missionária precisa. Então, vou fazer o seguinte, durante um mês eu preciso ofertar para a obra missionária. Ah, Senhor, eu tenho orado pela pastora que está lá, eu tenho orado pelos missionários da face da terra, eu tenho orado por aqueles que até em prisões estão. Então, preciso agora começar a orar. Então, em nome de Jesus, falar de missões, não adianta falar de missões longe, se aqui perto, a missão que você pode fazer, o evangelizar do teu lado, a gente não está fazendo. Então, como eu posso fazer isso? Pedindo a Deus amor pelas almas. Amor. O que nos faz falar de Jesus é o amor. Sabe quando a gente ama alguém, que a gente está com ela na boca o tempo todo? Já notou? Né? Quando você está apaixonado, ama alguém, o tempo todo você tem alguma coisa para falar da pessoa. Se você ama a Deus, o tempo todo você vai falar de Jesus. Né? Você vai encontrar tempo, a tempo e a fora de tempo, você vai falar de Jesus. Então, se não existe ainda essa chama que arde no teu coração, nós vamos orar a Deus, nós vamos pedir a Deus, Senhor, me dar amor pelas almas, Senhor, me dar amor pelas almas, Senhor, que quando eu ver, Senhor, um caído, um que está doente, eu pense, Senhor, na salvação da alma dele primeiramente. Irmãos, pode-se ganhar o mundo todo, mas perder a salvação da vida eterna. Você tem que olhar para aquela pessoa e saber, meu Deus, se ela for do jeito que está, ela vai passar 100, 200, 300, 400, 500, 1000 eternamente sem o Senhor. E sabe aonde que a Bíblia diz? No lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para nenhum ser humano, nenhum. A Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas Satanás não quer ir sozinho com seus anjos. Ele quer levar outros. E quem é que vai lutar
Satanás essas pessoas? Você sabia que não são os anjos? A Bíblia diz que não são os anjos, mas foi dado a nós essa autoridade. Somos nós. Nós quem? Pastores, né? E missionários? A todos. Ide por todo mundo. O Senhor estava falando ali para todos. Todos quantos recebem a Cristo. Então, em nome de Jesus, que hoje você possa se colocar, sabe? Muitos aqui podem ter chamado até para realmente lá para a África, mas se você não tem chamada para ir na África, você tem chamada para orar para quem vai. Você pode ajudar, você pode falar na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, na sua nação. O Senhor Jesus está voltando. Tocai a buzina, né? Bem alto em Siões e proclama: o Senhor Jesus está voltando. Então nós vamos, em nome de Jesus, pedir agora, né, o pastor, que ore, que a gente ore, e que se houver alguém aqui que por algum motivo tem falhado, eu mesmo já me coloco, irmãos, que nunca eu posso dizer, eu estou, tudo bem. Não, tudo que eu fizer é pouco. Tudo que eu fizer é pouco para a obra de Deus crescer e para eu arrancar das garras de Satanás vidas que estão presas. Então eu já me coloco, Senhor, ponha mais ardência, de chama ardente no meu coração da salvação pelas vidas. E se você quiser também, vem aqui. Aqui tem um globo, tem essas bandeiras. Coloque a mão sobre essas bandeiras. Quem sentir desejo, tem por toda a igreja. Comece a procurar uma nação. Coloque a mão. Faz isso agora. Deus que está, eu estou sentindo no meu coração, irmão. Eu estou vendo vocês colocando a mão. Vamos orar agora. Coloque, vai lá, ore para a nação. Eu quero orar para os Estados Unidos, eu quero orar por essa. Coloque a mão e comece a orar. Comece a dizer: Senhor, eu não posso, Senhor, eu sou isso, Senhor, mas eu quero ter amor por essas almas. Comece agora a orar. Quem mais vai colocar as mãos em uma bandeira? Aqui tem várias. Venham, saiam dos seus lugares, em nome de Jesus. Comece agora, com a autoridade do nome de Jesus, como missionário. Só de você segurar e colocar a mão numa bandeira dessa e começar a orar no mundo espiritual, Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai fazer milagres nessas nações, Deus vai fazer milagres nesses países. Comece agora a orar para os missionários que estão nesses lugares. Comece a orar por vidas, vidas que estão aqui, vidas que estão aí nesses lugares que vocês colocaram as mãos, morrendo sem Jesus, vidas que estão clamando, chorando por alguém que venha e fale de Jesus. Coloque as mãos. E o Brasil daqui, olha, nós como os brasileiros não vamos colocar a mão, não. Vem aqui você, ore pelo seu país, ore pelo Brasil, ore pelas nações. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a clamar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore agora, ore para que Deus levante nessa igreja, levante nas igrejas da face da terra homens e mulheres com autoridade para ir e pregar. E aonde tem missionários, ore por esses missionários. Aqui ainda tem, irmãos, para você orar. Suas mãos são santas. Venha orar, venha tocar nessas bandeiras, venha tocar com um ato de fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca com autoridade. Ore, Senhor, em nome de Jesus. Salva e liberta, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, me faça, Senhor, ver, Senhor, mudança, Senhor. Salva, Senhor, salva nosso país, salva nossa terra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nos missionários que estão longe. Toque, Senhor, nos missionários, Senhor, que precisam de Ti. Senhor, aqui está o Brasil. Senhor, liberta o meu país. Senhor, liberta o meu país da corrupção. Senhor, levanta, Senhor, homens e mulheres comprometidos para fazer diferença no Brasil. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, apresentamos ao Senhor cada nação que está aqui. Pai, nesse momento nós estamos colocando as mãos e declarando, Pai, o Teu poder, o Teu
teu agir nessas nações. Pai, colocando cada missionário, cada pessoa que estão lá, Pai, anunciando o teu evangelho. Senhor, mas nessa manhã eu faço um pedido à tua igreja, o teu Espírito Santo nessa manhã, que venha nos despertar a fazer missões, a pregar o teu evangelho, Senhor. Tirar nós do nosso conforto, que muitas vezes nos acomodamos, esquecemos, Senhor, que o inimigo não está aí, não está brincando. Senhor, eu coloco a vida de cada missionário em cada país aonde ele se encontra agora. Pai, nós temos visto missionários, pessoas perdendo a sua vida, Senhor, mas não renegando o teu evangelho. Ah, Senhor, sustenta a vida deles agora com teu poder, que nós também venhamos despertar, Senhor, e saber que o teu evangelho está aí, porque ainda há tempo, Senhor. O Senhor está nos dando esse tempo ainda, mas que a igreja venha despertar nessa manhã. Espírito Santo, toca em cada vida que está aqui. Toca, Senhor, toca, Senhor. Mexe mesmo na estrutura nossa, Senhor, nessa manhã. E saber que nossa igreja, Senhor, tem um compartimento. Ela é comprometida, Senhor, com o evangelho. É comprometida com a tua palavra, comprometida com salvação, Senhor. É que nós te agradecemos. É que nós te louvamos, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Um despertar do teu povo na face da terra nessa manhã. Um despertar do teu povo na face da terra nesta manhã. E pregai o evangelho a todas as criaturas. Todas. Enquanto ainda. Amém. Evangelista Jacinto. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como é gostoso ouvir a palavra de Deus, como é gostoso saber que nós fomos selecionados e convocados pelo próprio Deus. Aleluia. Para falar dele para as nações, para falar dele para cada pessoa. Durante o louvor e durante essa palavra, Deus falou tremendamente no meu coração. Oh, glória. Eu sinto que ainda, mesmo estando empenhado em missões, sinto que ainda falta muito, que eu tenho que me desempenhar mais, que eu tenho que me dedicar mais. Nessa última sexta-feira, a pregação me trouxe à mente uma coisa, um detalhe que me aconteceu no meu trabalho. Depois que eu digo nós porque eu e o diácono Sérgio começamos numa nova companhia, coincidentemente juntos, no mesmo lugar, com o mesmo patrão, ou os mesmos patrões, que são mais de um. Eu estava trabalhando no Queens. Nós estamos trabalhando numa clínica de recuperação de idosos. E eu não sabia que tinha alguém me observando durante essas 3 semanas que nós começamos a trabalhar lá. Eu sei que o patrão chegou e tinham 6 comigo, 7 comigo. E o patrão falou assim: antes que vocês saiam daqui, antes que vença o prazo, o horário de ir embora, e apontou para 2. Eu quero que você e você lixem e pintem aquela parede com essa tinta que está aqui e pintem aquela parede lá com essa tinta que está aqui. Eu estou separando para não haver confusão. E eu fiquei observando aquilo, já eram 4h20, a gente sai 5h30. O prazo era curto para eles fazerem aquilo. Eles arrumaram uma correria e prepararam os equipamentos e começaram a pintar. Eles são velozes, práticos, ágil e rápido. E com um prazo muito curto, aquelas 2 paredes ficaram prontas e impecável. Aí passou e eu fiquei observando aquilo. Daqui a pouco o patrão chegou e foi direto nas paredes para olhar. Quando ele viu que estava pintado, ele abriu um sorriso e comentou comigo assim: você está gostando do trabalho? Você já está se acostumando, entrosando com o pessoal? Eu falei assim: estou muito mais que entrosado, fui muito bem recebido. E o que me deixa assim impressionado é como que nós, empregados,
corremos para obedecer às ordens que vêm do patrão, como que nós nos empenhamos para agradar o patrão. E disse para ele assim, isso vem automático, irmão, de quem é de Deus. Eu falei assim, como seria bom se as pessoas corressem também para obedecer a Deus, não é? Ele olhou para mim assim e falou assim, eu tenho observado que todos os comentários que o senhor faz depois que eu chego aqui, o senhor leva para o lado da Bíblia, o senhor leva para o lado de Deus. Por quê, hein? Eu falei assim, oh, yeah? Eu nem imaginava, nem estava vendo isso, mas é cumprimento da Bíblia. Ele, cumprimento da Bíblia como assim? É porque lá na Bíblia está escrito que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aleluia. E se o meu coração está cheio de Bíblia, cheio de Jesus, toda vez que eu vou falar, vai sair Bíblia e vai sair Jesus. Oh, glória. Não tem como sair outra coisa. Aí ele me disse assim, olha, nessas 3 semanas que o senhor está trabalhando aqui, até comentei isso com o diácono Sérgio, eu estou perdendo algumas noites de sono. Aí eu falei assim, mas o senhor quer que eu ore para o senhor, para Deus te dar sono, te dar descanso? Ele falou assim, não, você está trazendo essa insônia. Eu falei, que isso, por favor, o que está acontecendo? Não, é porque você me fala tantas coisas durante o dia aqui, e quando chega a noite aquela coisa fica assim remoendo na minha cabeça. Eu falei assim, mas como? Eu falei assim, parece que vocês são padronizados. O que os pastores falam na televisão, o que os pastores falam na internet, o que os pastores falam na igreja, você também fala a mesma coisa que eles. Parece que vocês são combinados para falar uma língua só. Eu falei assim, porque a Bíblia é uma só. E todo mundo que lê essa Bíblia vai falar a palavra que está nela, vai pegar o costume dela. Você precisa pegar esse costume. Eu falei assim, olhou para um lado e para o outro, para que me visse, né, que são 42 homens ali. Aí ele falou assim, olha por mim, eu já estou procurando um lugar para me congregar. Aplaude o Senhor, aplaude o Senhor. Nós somos missionários, nós temos Jesus morando no nosso coração, nós precisamos exalar Jesus. Essas bandeiras, como foi bem esclarecido aqui, representa esse povo que geme e chora, de fome e de sede. E as portas do céu ainda estão abertas. E há tanto desejo no coração de Jesus de que entremos por ela. Mas também existe outro lado, que existe uma porta escancarada, né, pastor? Existe uma porta escancarada e existe um aparelho que suga para dentro dessa porta. Mas não é nessa porta que Deus chamou para que nós entrássemos. Deus chamou para que nós entrássemos no céu, para viver eternamente junto com Ele. E é tão simples, e é por causa de ser tão simples que muitos acham que é simples demais e não fazem por achar simples demais. Ir morar no céu é muito simples, simples em excesso. É só ouvir, crer, levantar a mão e dizer, eu quero esse Jesus para mim. Ponto final. Quando Jesus veio buscar a igreja, você vai junto. Se por acaso deixarmos essa vida antes de Cristo, vamos ressuscitar e morar com Ele para sempre. É simples demais. Eu quero Jesus para mim. Eu estou aceitando Jesus. E nessa noite nós não podemos perder a oportunidade de abrir essa exceção e dizer, se você está presente aqui conosco hoje, ouviu essa palavra, almeja ir para o céu, não estou te convidando para ser membro desta igreja, nem da igreja A, nem da igreja B, estou te convidando para ser mais um com Jesus Cristo. Se você quer ir morar no céu, se você quer esse Jesus que nós temos, que eu tenho, que a pastora tem para você, levanta aí a pontinha do seu dedo, eu vou orar por você e apresentar você para Jesus. E você também vai morar no céu com Jesus através dessa simples atitude de dizer, eu quero. Se alguém quer, manifeste. Eu vou orar por você. E essa porta está aberta para te receber. E se você precisa também reconciliar com Jesus, se você acha que você está desviado, que você está fora, que você não está no padrão, não está de acordo, reconcilie-se agora. Essa manhã é uma manhã oportuna. Essa manhã é uma manhã de salvação.
Vamos nos consertar e vamos aceitar Jesus para que possamos morar no céu. A oportunidade está aberta. E se você não tomar essa atitude hoje, nós vamos continuar orando para que Deus te dê mais e mais e mais oportunidades, apesar de que não sabemos se haverá outra. Amém? A missionária deixou bem claro que quando existe um missionário no campo, ele precisa de sustento. E esse sustento quem vai prover sou eu, é você, porque Jesus nos passou essa obrigação de estarmos levando o Evangelho a todas as nações. Mas se eu não posso ir, eu posso orar. Se eu não posso ir, eu posso contribuir. Então eu quero chamar aqui agora todos quantos entenderam essa palavra. Se você trouxe o seu dízimo, você vai colocar no gasofilácio. E se você quer contribuir com missão, você vai colocar nessa cesta que está com a bandeira. A oferta para a missão, a oferta para o missionário, vai na cesta. E o seu dízimo vai no gasofilácio. Eu convido todos vocês que querem e que podem contribuir, que levantem agora e que venham contribuir na casa de Deus, para que a obra do Senhor continue prosperando na face dessa terra, enquanto eu vou orar por vocês. Tá bom? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esse culto maravilhoso. E nesse momento em que as pessoas estão ofertando na tua casa, que as pessoas estão ofertando para missões, entregando seus dízimos e ofertas, nós queremos consagrá-los ao Senhor, porque o missionário no campo precisa do sustento. A igreja, Senhor, precisa, Senhor, também ser sustentada por aquela semana que o Senhor nos deu de trabalho e que nós recebemos nosso provento, Senhor, e trazemos para a tua casa, para que haja mantimento na tua casa. E para que haja também, Senhor, mantimento na mesa do missionário, para que ele possa prosseguir levando a palavra de salvação, levando essa boa nova de salvação a tantos quantos necessitam de encontrar com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um que ofertou, a cada um que dizimou na tua casa, não deixando nunca, Senhor, faltar nas suas mesas aquilo que é necessário para o sustento da tua família. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Às vezes, a igreja manda um missionário para o campo, e às vezes passa por alguma dificuldade para poder estar mantendo o missionário, porque é uma responsabilidade muito grande, a igreja precisa fazer isso. E às vezes acontece também de acontecer algum imprevisto no campo, algum imprevisto relacionado à saúde, à manutenção da saúde, como aconteceu há um tempo atrás. A missionária estava dirigindo a sua moto para ir num lugar longínquo, para dirigir um culto, levar a palavra. E na volta para casa, estrada muito escura, de terra, cheia de buraco, entre as matas, né, ali, trilhas. Essa moto caiu num buraco, ela caiu, quebrou a perna, fratura exposta. E quando chegou no hospital, numa outra cidade bem longe, mais ou menos 45 minutos, falaram em amputar a perna dela, porque não tinha como consertar. E ela falou, não, em nome de Jesus, não corta minha perna nunca, eu preciso dela para caminhar e evangelizar. E eles insistiram e tal. Uma outra pessoa que estava falando assim, não corta não, tem que consultar com os pastores dela que estão lá nos Estados Unidos, para ver se não vão transportar para um outro lugar. Aí o médico já cresceu e falou assim, porque ela tem alguém por ela, olha, imaginem. Ela tem uma igreja nos Estados Unidos que sustenta ela, eles não vão gostar se o senhor tomar essa atitude sem antes consultá-los. Aí entraram em comunicação com a minha esposa jamais, amputação jamais, ainda que temos que levar para São Paulo, para o Rio, para qualquer lugar, nós vamos acionar a igreja e vamos cuidar, não vai amputar a perna dela não, só se não houver mesmo condição. E o caixa, irmãos, estava completamente vazio. Aí nós entramos para o joelho, aí minha esposa fomos para o joelho, eu falei, Deus, cortar a perna de uma pregadora da palavra, meu Deus, isso é coisa do Satanás, isso não pode ser de Deus. Irmãos, quando nós levantamos daquela oração, chegou uma pessoa na minha casa e falou assim, olha, eu não sei porquê e não sei qual é o motivo, mas Deus mandou eu vir aqui e te entregar essa oferta. Mas por favor,
Não diga meu nome, não diga quem sou eu. Se você disser, é problema seu e de Deus. E até hoje, isso foi em 2010, até hoje nem minha esposa sabe quem é, porque essa pessoa fala para mim em particular e sozinha.